Sejam bem-vindos a mais uma aula dos sonhos por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou diretora da The Dream School e eu estou muito empolgada para conversar com vocês por hoje. Hoje o Lucas deixou para mim uma missão super especial, que foi dar essa aula dos sonhos para vocês. Uma aula que vai ser sobre como montar o seu cronograma de estudos para estudar nos Estados Unidos. Eu estou muito empolgada para conversar com vocês. Quem sou eu? Você deve estar se perguntando, tá, Letícia, mas eu nunca te vi aqui. Eu sei que o Lucas dá muita aula. Eu sei que o Lucas faz muita coisa, mas nunca tive por aqui. Quem é você? Vamos lá, gente, eu vou me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos, eu sou diretora da The Dream School e eu faço faculdade em Ithaca College, que é uma faculdade no interior de Nova York. Eu estou mais ou menos 4 horas de New York City e eu estudo Exercise Science, que é como se fosse fisioterapia esportiva. E aí você deve estar se perguntando, né? Como que eu cheguei até aqui, como que tudo isso começou e como que eu virei diretora da TDS. E eu tô aqui para mostrar para vocês como que isso aconteceu, gente. Isso aconteceu porque, primeiro, eu participei de um dos eventos ao vivo do Lucas. Então, eu era o tipo de pessoa que assistia todas as lives que ele oferecia, que anotava, que participava, que ficava até o final. Então, eu sempre fazia isso. E eu coloquei aqui uma fotinha representativa dos eventos, porque eu era viciada em participar dos eventos do Lucas. Eu participava de todos mesmo. Depois de um tempo, eu entrei para a TDS porque eu sempre tive o sonho de estudar fora. Para quem não sabe, a TDS é a The Dream School, é a nossa escola preparatória, que eu sou diretora atualmente, e lá é tudo completo sobre aplicação, vai desde preparação para testes, sobre a aplicação em si, o que é que você tem que enviar, os documentos. A gente também tem as Dream Talks, que são entrevistas com brasileiros que estudam fora, que sou eu que faço hoje. E aí, eu entrei como aluna da TDS. E eu comecei a participar de tudo, gente. Eu ia para as gincanas, eu criei clube lá dentro. Então, assim, eu participava, eu era ativa, eu era proativa. Então, foi algo que eu fui me destacando ao longo do tempo e também desenvolvendo o meu currículo para aplicar para os Estados Unidos. E aí, depois de um tempo dentro da TDS, eu aprendi como aplicar para intercâmbios de curta duração e eu passei para participar da simulação da ONU de Harvard. Lá na simulação da ONU de Harvard, eu viajei com os meus amigos, esses aqui são os meus amigos, Manu, Leti e Elvis, e foi uma experiência muito incrível. E nesse período, eu dei a ideia para o Lucas de criar uma bandeira da TDS. E quando eu dei essa ideia para criar a bandeira, o Lucas começou a me chamar para participar de eventos internos, então eu comecei a ajudar ele em lives, em eventos e tudo mais. E foi aí que quando eu passei nas 8 faculdades americanas, e eu fui aprovada, daqui a fotinha com todas as faculdades que eu passei, o Lucas me convidou para ser diretora da The Dream School. E assim, foi um sonho virando realidade, porque eu sempre quis ajudar outros brasileiros a ajudarem fora, mas eu não tinha todos os recursos possíveis. E quando eu virei diretora da The Dream School, esse sonho virou realidade. E foi aí que eu comecei a me engajar cada vez mais. E eu criei a tão famosa Master Planilha Aplicação dos Sonhos. Então, assim, essa é um pouco da minha história, e eu desejo do fundo de coração que vocês apliquem, que vocês passem por esse processo e que depois vocês possam contar as histórias de vocês para outras pessoas e inspirar tantos outros brasileiros que estão por aí a estudar fora, porque para mim é um sonho realizado estar aqui e eu quero mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre planejamento. Então, eu queria mostrar para vocês, primeiro, a base do planejamento, porque não adianta só você entender como montar um cronograma para estudar fora. Você precisa primeiro entender como que você monta um cronograma para a sua vida, como montar um planejamento no geral. Então, a base do planejamento que eu queria trazer para vocês é, primeiro, qual que é o objetivo de ter um planejamento? O objetivo de ter um planejamento é nada mais, nada menos do que você tirar o acúmulo mental de tarefas da sua cabeça. Por quê? Porque a gente fica pensando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Mas minha mãe me pediu para fazer aquilo, eu tenho que ir já para a escola, eu tenho prova quinta-feira da semana que vem. Você começa a ficar cheio de coisa, estressado. Por quê? Porque fica com um acúmulo mental de tarefas na sua cabeça. Você nem sabe quando que você vai fazer, você não sabe como que você vai fazer, você sabe que você tem que fazer. Mas tá tudo aqui na cabeça e não tá nada organizado. Então, é assim que você começa a ficar mais estressado, que você começa a surtar. E a gente não quer isso, né? A gente quer uma vida tranquila, em paz. Tudo bem, vão ter alguns problemas, mas a gente vai resolvendo os problemas, porque a gente sabe exatamente que horas a gente vai fazer cada uma das coisas. Fechado? E aí, pensando nisso, a gente pensa, tá bom, Lê, mas quais são os benefícios de a gente montar um cronograma de estudos ou de um planejamento?
O primeiro benefício é saber exatamente o que você precisa fazer a cada hora do seu dia. É muito mais fácil quando a gente acorda e a gente já sabe o que a gente tem que fazer. É muito simples, assim, é muito normal a gente acordar e não saber o que tem que fazer e apertar o botão soneca e continuar dormindo. Por quê? Porque você não sabe o que você tem que fazer. Você vai acordar e aí você vai ficar pensando, tá, e aí? E aí você fica enrolando, aí você abre o TikTok, e aí quando você vê, você perdeu meia hora na sua cama e você não fez nada. Em compensação, naqueles dias que você vai para uma viagem, você acorda, o alarme toca assim, o primeiro pio, você já tá tipo pulando da cama, se vestindo e pronto para sair. Então a ideia de um planejamento é que você acorde todos os dias como se você fosse para fazer uma viagem. Que você acorde sabendo o que você precisa fazer, que você já acorde vestindo sua roupa, pronto para começar o dia. Outra coisa mais importante ainda disso é que quando você tem um planejamento, você consegue ser mais produtivo. Porque produtividade é o quanto que você entrega, o quanto que você consegue fazer, produzir de tarefas no seu dia a dia. Então, se você sabe o que você precisa fazer, você é mais produtivo, porque você entrega mais resultados na sua rotina. Faz sentido, gente? E aí, consequentemente, a partir do momento que você produz mais, você procrastina menos. Porque o que é procrastinação? É olhar aquelas tarefas e pensar, eu posso fazer ela amanhã. Ou então, deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. E a partir do momento que não, em vez de você ficar procrastinando, você sabe exatamente o que você precisa fazer, você vai lá, você levanta e faz. Por quê? Porque você não tem que pensar no que você vai fazer. Você só faz. Tá simples, fácil, automático. Por quê? Porque você já tem uma lista, você já tá todo planejado para fazer aquilo que precisa ser feito. Tá bom? E o quarto benefício de ter um planejamento é você conseguir medir a sua evolução. E o que é que a gente fala quando a gente fala de medir sua evolução? Porque a gente sabe que o processo de aplicação é um processo longo, é um processo que vai levar tempo. Você tem que primeiro montar o seu currículo, depois fazer sua cola de lixo, e você vai evoluindo no processo. Mas se você não acredita nem em você mesmo, como que a faculdade vai acreditar para te dar uma bolsa? Essa é a pergunta. Então você precisa acreditar em você mesmo. E como que você constrói essa autoconfiança? E como que você constrói essa evolução para você acreditar em você mesmo? A partir do momento que você mede o seu progresso, medindo a sua evolução. Então você sabe que quando você começou, você era uma pessoa X, que quando você terminar o processo, você vai ser uma pessoa 10x. A partir do momento que você sabe medir o seu progresso, você vira um aplicante 10x, porque você começou sendo um 1x. Mas você vai evoluindo e você vai vendo essa evolução. Então, sua autoconfiança vai aumentando e você vai virando 10x. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Então, esse é mais ou menos o motivo e o que é que veio por trás da minha cabeça antes de eu criar a Master Planilha da aplicação, o desafio das 6 semanas e o método em 90. Você deve estar se perguntando, tá, Lê, mas como que monta um planejamento? E eu tenho essas 3 partes. A regra dos 3-6. O que é essa regra? A regra dos 3-6, os 6 significam captura, então você tem que capturar aquilo que você tem que fazer, classificar o que você precisa fazer e depois agendar. Não faz sentido, o terceiro não é um C. Não sei porque é 2 Cs e um A, na verdade. Eu não sei de onde que veio o terceiro C. Fiquei louca, mas tá tudo bem. É sobre, acho que vocês entenderam. Capturar, classificar e agendar. Não lembro qual era a outra palavra do terceiro C. Tinha uma palavra para isso, mas eu não lembro. Escrevi agendar. Então é isso que importa. Não lembro porque o terceiro C sumiu, mas tá tudo bem, faz parte. Vamos que vamos. O primeiro C é o C de capturar. Então, o que é capturar? É você fazer uma lista de tudo que precisa ser feito durante o seu processo de aplicação. Você vai capturar, você vai pegar tudo que precisa ser feito, tirar esse acúmulo mental que está na sua cabeça e colocar em uma lista, no papel. Ou seja, você vai escrever cada etapa da sua aplicação, tá bom? Depois que você captura, que você escreve o que você precisa fazer, a gente vai para a parte 2, que é classificar. Como que a gente vai classificar isso que você tem que fazer? Você tem que primeiro entender qual é a diferença de uma tarefa e a diferença entre um hábito. Por quê? Porque não só a gente vai ter que classificar nos pilares da aplicação, que eu tenho certeza que o Lucas já falou para vocês. Então, quais são os pilares que você precisa aplicar? Quais são as trilhas da aplicação, que o Lucas já falou para vocês, que eu também vou explicar por hoje. Mas primeiro você tem que entender o que é uma tarefa e o que é um hábito. Porque a partir do momento que você entende o que é cada um disso, você consegue colocar na sua agenda, no seu calendário, de maneira específica. E você sabe as coisas que se repetem ou não, para aí sim você ter aquela lista de tudo que você precisa fazer a cada dia. Faz sentido? Então, a segunda etapa é classificar. Como é a classificação? A primeira são as tarefas.
E eu gosto de falar que tarefas são aquelas coisas que você consegue separar em etapas e terminar em um curto período de tempo. Então é aquele feito, check. Consegui fazer alguma coisa? Check. Deixa eu só desligar o meu alarme, que ele está tocando. Então me deem 2 segundos. Enquanto isso, vão anotando. E aí, voltando aqui então. Preste atenção, galera. Preste atenção. Vamos lá, tarefa. É aquilo que você fez, check. Então pensa, sua mãe falou, vai lavar a louça. Lavou a louça? Check. Lavar a louça é uma tarefa, você fez naquela hora que sua mãe mandou. Não é algo que se repete toda semana, porque você não estabeleceu um compromisso com ela, que tem que se repetir. Não, é uma tarefa. Você lavou a louça, você deu check, passa para a próxima. Então, eu queria trazer um exemplo para vocês. Montar o currículo é uma tarefa. Por quê? Porque aqui a gente não está falando de fazer atividades extracurriculares. Não. A gente está falando em montar o currículo. Então, a partir do momento que a gente fala em montar o currículo, a gente fala em descrever as atividades que você já tem, criar um template no Canva ou usar um template que já tem e depois montar tudo certinho no template para que você consiga, assim, colocar tudo no seu currículo. E depois de colocar tudo no seu currículo, você vai enviar para correção. Tarefas. Tudo isso você consegue vir aqui e dar check. Descrever as atividades. Descrevi. Check. É uma tarefa. Criar um template no Canva. Check. Colocar tudo certinho no template. Check. E depois mandar para correção e corrigir. Check. Ok. É uma tarefa. Feito. Check. Em compensação, o que é um hábito? Um hábito são aquelas tarefas que se repetem durante o tempo. Então, por exemplo, você não faz uma redação boa para estudar fora em 3 dias. Por quê? Porque você não consegue colocar uma tarefa bem grande, fazer a redação. Não, não é tão simples assim. Você não vai sentar em 30 minutos escrever sua redação e dar check. Não. Você tem que levar um processo. Então, qual é esse processo que acontece? Que precisa de repetição. É um processo que primeiro vem, você vai entender o modelo. Depois, você vai passar por um processo de autoconhecimento. Depois, você vai se planejar para escrever sua redação. Então, quais dias, quais horários, você vai fazer um brainstorming em geral. Então, você vai tirar suas ideias da sua cabeça e você vai colocar no papel. Você vai planejar o que é que você vai escrever em cada um dos parágrafos. Depois, vem para a fase de escrever mesmo. Então, vem os rascunhos. E aí, os rascunhos, eles levam tempo. Então, você vai fazer o rascunho 1, o rascunho 2, o rascunho 3, o rascunho 4. E depois, vem a revisão. Então, por que fazer uma redação é um hábito? Porque, definitivamente, isso vai levar mais do que uma semana. Então, são tarefas que vão se repetir. A partir do momento que uma tarefa ela se repete constantemente, ela vira um hábito. Então, redação para a sua aplicação, que são as redações que você envia para a faculdade contando sobre você e escritas em inglês, elas são hábitos, porque elas precisam se repetir constantemente para que você tenha uma melhor qualidade da sua escrita e que você consiga enviar a melhor redação possível para você ser aprovado. E um outro exemplo de hábitos são college list. College list é a lista de faculdades que você escolheu para você aplicar. Você tem que escolher as faculdades que fazem sentido para o seu perfil. O Lucas já deu uma aula sobre isso, então não vou explicar todo o processo de college list. Assistam a aula que está gravada. Mas você não monta uma college list em 3 dias. Você tem que entender como pesquisar, encontrar os seus critérios, pesquisar as faculdades, tirar o tempo para toda semana pesquisar pelo menos por meia hora cada uma das faculdades que você tem. E é isso, depois você vai enviar a sua aplicação para essas faculdades. Então é algo que leva tempo. Por quê? Porque cada semana você vai tirar um tempo da sua rotina, sei lá, 30 minutos, 1 hora, para pesquisar as universidades americanas que você tem interesse em aplicar. Fez sentido, galera? Espero que esteja fazendo sentido, porque agora a gente vai para o terceiro C, que era para ser calendário, mas eu coloquei a agenda aqui. Tá curtindo a aula, né? Esse é só um lembrete para te contar que se você quer se tornar meu aluno, minha aluna, é só clicar no botão abaixo. Boa aula. Qual é o terceiro C? É o calendário. Ou seja, você coloca tudo no seu calendário e na sua rotina. Por quê? Porque não adianta só ter uma lista de tarefas se você não sabe exatamente quando que você vai fazer aquela tarefa. Você precisa não só ter a lista, mas ter tudo daquela sua lista em um calendário, em um plano exato, que você sabe exatamente o que você vai fazer a cada hora do seu dia. Tá fazendo sentido? Recapitulando, então. Como que a gente monta um planejamento? Capturando, tirando tudo que tá esse acúmulo mental na sua cabeça e colocando numa lista, num papel, tudo que você precisa fazer. Você captura tudo que você tem que fazer. Depois você classifica. Você vê, isso aqui é uma coisa que eu consigo fazer uma vez e consigo dar o check, ou isso é algo que precisa se repetir semanalmente para que ela seja realizada da melhor maneira possível.
E aí que entra a diferença entre tarefa e hábito. E depois você vai colocar isso num plano, num calendário e na sua rotina para que você saiba exatamente o que você precisa fazer a cada dia. Agora que a gente já entendeu como que monta um planejamento, isso aqui serve para qualquer coisa. Então, para a escola, Lê, como que eu vou estudar para as provas? Isso aqui serve já para as provas. Para aplicação, isso aqui serve para aplicação. Você quer ter uma vida mais saudável? Isso aqui serve para sua vida saudável. Serve para tudo. Mas a gente precisa entender o sistema americano. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende o sistema americano, a gente consegue colocar cada uma das tarefas e cada um dos pilares do sistema americano nessa nossa classificação, hábito e tarefa. E a partir daí, colocar tudo isso no nosso planejamento. Então, eu quero fazer uma revisão com vocês dos 10 pilares do processo da aplicação. Vocês já sabem quais são os 10 pilares, o Lucas já fez uma aula para vocês, mas eu sei que tem gente nova por aqui. Então, vamos lá. A gente tem que entender os 10 pilares do processo da aplicação. Daqui os 10 pilares, e eu vou entrar um pouco dentro de cada um deles, porque eu acho importante que vocês entendam o que cada um deles são. Então, vamos lá. O primeiro pilar que a gente fala é o GPA. O que é o GPA? São as notas da escola. Lê, as notas da escola são uma tarefa ou as notas da escola são um hábito? As notas da escola, elas são um hábito. Por quê? Porque você precisa estar sempre estudando bem e dando o seu melhor na escola para que você tire notas boas. Como que você vai tirar uma nota boa e ter um bom GPA se você não estuda todos os dias? Você não tem como. A gente sabe que para a gente tirar notas boas na escola, a gente tem que estudar constantemente. Estudo tem que virar um hábito na nossa rotina. Consequentemente, o GPA é um hábito. Por quê? Porque você tem que estudar todos os dias. Lê, eu já saí da escola, estou em gap year. Estou tirando meu ano sabático para aplicar, já terminei o meu terceirão. Aí, tudo bem. Nesse seu caso, o seu GPA vai ser uma tarefa, porque você vai ter que pedir essa informação para sua escola e dar o check quando você enviar lá na aplicação. Depois, tem o histórico escolar, que é, no caso, para quem está em gap year. Se você está em gap year ou se você já terminou o seu ensino médio, você só vai ter que pedir à sua escola essas informações. Nesse caso, quando você for pedir para a sua escola essas informações, isso vai virar uma tarefa. E depois, dentro do GPA, que é o pilar do GPA, também é o pilar da escola. E eu gosto de falar que existe o School Profile, que é um documento que você envia na sua aplicação, que eu costumo explicar isso como um currículo da escola onde você estuda. Nessa informação, você vai colocar todas as informações da sua escola. Então, é um documento que vai falar quais são seus professores, quais são os cursos que a sua escola oferece e tudo certinho. Eu não sei se o Lucas já fez uma aula para vocês sobre isso, mas se ele não tiver feito, ele vai fazer no futuro. Então, fiquem tranquilos. Então, tá. O primeiro pilar, a gente entendeu que GPA. Aqui, o GPA, ele é um hábito. Por quê? Porque você tem que estudar todos os dias para tirar uma nota boa. Em compensação, o histórico escolar é uma tarefa. Você vai solicitar suas notas no final do seu terceirão para que você possa enviar para as faculdades. Pediu, check, tarefa. School Profile, você vai ter que fazer o School Profile. Mas você consegue dividir o School Profile em pequenas tarefas. Então, por exemplo, enviar o e-mail para a escola, pedir o School Profile. Depois, colocar no template. Coloquei no template. School Profile, pronto, coloquei no Common App, que é a plataforma de aplicação. Check. Tudo certo. É uma tarefa, porque você consegue terminar em pouquíssimas partes e não é algo que se repete durante o ano inteiro e durante todo o período da sua aplicação. Fechado? Agora, a gente vem para o segundo pilar, que são os testes. Os testes, para mim, eles são um hábito. Por quê? Porque você só vai tirar uma nota boa no teste se você estudar constantemente para o SAT. O SAT é o Enem americano. E também a gente sabe que tem os testes de proficiência, que são o pilar 3, e eles são praticamente igual, galera. Então, o estudo para o teste é um hábito, é algo que tem que se repetir. Em compensação, se inscrever e enviar para o teste é uma tarefa. Você vai ter que se inscrever uma vez e você vai ter que enviar sua nota uma vez. Escreveu, enviou, check, tarefa. A mesma coisa para teste de proficiência. Você está estudando para o teste de proficiência. Você tem que estudar inglês constantemente, toda semana. É algo que se repete durante todo o seu processo de aplicação. Nesse caso, estudar é um hábito, mas se inscrever e enviar o teste é uma tarefa, porque você só faz uma vez e dá o check. Agora, a gente vem para o pilar 4, galera, que são as redações. E aí, tem vários tipos de redação. Eu tenho certeza que o Lucas vai fazer ou já fez alguma aula sobre redação. Mas a ideia é que são vários tipos de redação. E a redação mais comum do processo de aplicação é a Common App Essay, que é o seu personal statement. É aquela redação que você vai falar quem você é para as instituições americanas. Esse tipo de redação, você precisa levar um tempo para escrever ela, porque é uma redação que você vai enviar para
todas as universidades. É aquela redação que vai convencer a Universidade Americana por que você merece estudar lá. Então, essa redação, eu gosto de falar que ela é um hábito. Por quê? De acordo com todos os mais de 1.000 alunos que já passaram pela The Dream School e os mais de, com certeza, 700 alunos que eu mentorei e que eu entrevistei, porque na The Dream School eu entrevisto alunos que estudam fora do Brasil, que passaram até nas universidades mais famosas do mundo, como Harvard, Yale, Dartmouth, Columbia, todos eles me falam que eles levaram mais de 6 meses para escrever o personal statement dele. Lê. Dá para escrever o personal statement em menos tempo? Dá. Eu vejo o aluno da The Dream School, às vezes, conseguindo escrever em 3 meses. Mas eu não recomendo que vocês escrevam em pouco tempo, porque a ideia é que o personal statement fale sobre você e que é a redação mais importante da sua candidatura para as faculdades. Então, é um hábito. Por quê? Porque ela se repete, e ela se repete, e ela se repete. Você escreve um pouquinho da sua redação a cada semana, para que lá no final, quando você for enviar, que é lá em novembro, o Lucas já falou isso para vocês, você vai ter uma redação perfeita, que vai te convencer as faculdades americanas a escolherem você, a estudar por lá. Fechado? Aí agora, a gente vai para as outras redações. Na aplicação, a gente não só tem que enviar esse personal statement, mas a gente também chega a enviar outros tipos de redação. A gente tem a College Specific Essay, que são as redações específicas de cada faculdade. Então, a faculdade vai perguntar, por que você quer estudar aquilo? E você vai ter que dizer quais são os seus motivos que te fazem querer estudar naquela faculdade. Ou, tem as Scholarship Essays. Você está aplicando para uma bolsa de estudo que requer que você envie um texto falando por que você merece ganhar aquela bolsa. Tem também as Gap Year Essays, que, você está tirando um Gap Year, ou seja, você já terminou o ensino médio, você concluiu o ensino médio, por exemplo, ano passado, e você está dedicando esse ano inteiro a preparar para você enviar sua candidatura para as faculdades. Então, você está tirando um Gap Year. Nesse caso, você vai escrever uma redação justificando do porquê que você está tirando esse ano sabático para você aplicar. Nesse caso, essas são redações mais curtas. E o que são redações mais curtas? São redações que você vai fazer provavelmente em 2, 3 semanas, no máximo um mês. Você vai se planejar, você vai desenvolver sua escrita, você vai enviar para correção, mas não é uma redação que leva tanto tempo assim. Nesse caso, elas são redações que são tarefas. Você vai ter uma tarefa de escrever essa redação. Provavelmente escrever draft 1, que é o rascunho 1, 2 e 3. A partir do momento que você escrever todos esses rascunhos, você dá o check e é isso. Fechado? Agora, depois a gente fala dessas redações, que são redações mais curtas, ou seja, que são tarefas que vão levar menos tempo para você aplicar, a gente vai para o pilar 5, que é o currículo. Quando a gente fala de currículo, a gente divide em participar em atividades extracurriculares, ou seja, se envolver em atividades fora de sala de aula, como voluntariado, esporte, criar um projeto pessoal, participar de clubes. Tudo isso conta como atividade extracurricular e você tem que participar delas, ou seja, você participa ativamente, semanalmente, algo que se repete durante toda essa processo de aplicação. Um hábito. E descrever as suas tarefas, descrever as suas honors, que são suas premiações e os seus reconhecimentos, e montar o seu currículo. Nesse caso, essas tarefas são algo que você vai fazer uma vez e você vai conseguir dar o check. Descreveu? Check. É isso. Não vai levar tanto tempo assim. Então, nesse caso, são tarefas. A gente tem também as cartas de recomendação, que você vai falar com o professor apenas uma vez. Professor, você pode escrever a minha carta? O professor vai falar sim. Você vai e dá o check. E depois você vai solicitar a carta para o seu professor, tá bom? Mas aí, nas cartas de recomendação, a gente também tem que enviá-las para tradução. Por quê? Porque na maioria das vezes o seu professor vai escrever sua carta de recomendação em português e você vai ter que enviar para tradução, a não ser que o seu professor já saiba falar inglês. Nesse caso, se o seu professor sabe falar inglês, eu recomendo que ele escreva em inglês. Mas se o seu professor não sabe falar inglês, ele vai escrever em português e você vai ter que pedir para traduzir a sua carta. Nesse caso, ao traduzir a sua carta, você vai estar fazendo uma tarefa que não depende de você. Por quê? Porque você não pode traduzir. Tem que ser um tradutor juramentado ou alguém responsável da sua escola que traduza a sua carta. Nesse caso, é uma tarefa que não depende de você, por isso que essa tarefa está com outra cor. Agora, a gente tem um pilar 7, que é a entrevista. A gente sabe que entrevistas são aquelas conversas com os admission officers, que são as pessoas das faculdades americanas que trabalham, que fazem a escolha, ou com ex-alunos de faculdades americanas que vão conversar com você para saber quem você é. Nesse caso, as entrevistas são algo que você vai fazer uma vez e check. Quando você faz uma vez, você vai dar o check, feito, então é uma tarefa.
Em compensação, a gente tem, como pilar 8, os documentos financeiros. Que, nesse caso, também são documentos que você vai preencher. Preenchi uma vez, check. Preenchi outra vez, check. Quais são os documentos que eu coloquei aqui para vocês? O CSS Profile é um documento que você vai preencher, você pode jogar no Google, vai dar mais informações para você, eu não vou falar sobre ele exatamente, porque hoje não é uma aula sobre documentos, mas você vai preencher com as informações da sua família esse site e você vai enviar para as universidades que você está aplicando. Tem também o ISFA, que é o International Student Financial Aid Application, ou seja, International Student, aluno internacional, Financial Aid, ajuda financeira, Application, a aplicação para ajuda financeira para alunos internacionais. Você vai também preencher esse documento, esse é um documento que você imprime, preenche a lápis, você escaneia e envia para as universidades americanas. E tem também o Bank Statement, que é o extrato bancário da sua família, que você vai poder enviar esse extrato bancário para as universidades para comprovar o quanto de dinheiro que vocês têm para pagar a faculdade. Nesse caso, você vai separar todos esses documentos e enviar quando for pedido. Lembrando que, quando for pedido o Bank Statement, é depois que você recebeu a bolsa de estudo. Então, você não precisa ter todo o dinheiro para pagar a universidade, não precisa surtar, tá tudo bem. As suas bolsas de estudo vão ser tiradas. Então, se você ganhar uma bolsa completa, você não precisa demonstrar nada de condição financeira para ir para a faculdade, porque sua bolsa cobre tudo, tá bom? Se você ganhar uma bolsa completa, óbvio. Depois, o nono pilar é a escolha de faculdades, ou seja, a famosa college list. E para você fazer a college list, também é um processo que leva tempo. Por quê? Porque toda semana você tem que estar pesquisando as universidades, olhando se elas dão bolsa e filtrando com base no processo que o Lucas ensina para vocês e que a gente mostra dentro da The Dream School. A gente tem uma lista de mais de 100 faculdades que dão bolsa 100%. Então, sim, galera, vocês provavelmente vão ter que pesquisar essas 100 faculdades. É um processo que vai levar tempo e é por isso que é melhor que seja um hábito. Por quê? Porque se você criar o hábito de toda semana, toda terça-feira, 2 horas da tarde, fazer a sua pesquisa de faculdade, você vai ter várias semanas que constantemente você vai estar trabalhando nisso, para que lá em novembro você já tenha uma lista de faculdades exata, que você saiba que você vai aplicar, que você já escreveu as redações para ela, que você já enviou todos os documentos adicionais e que você está 100% pronto para clicar o botão e colocar enviar. E aí ficar só esperando sua tão sonhada aceitação. Tá bom? Então, eu gosto de dividir essa escolha em algumas etapas. Eu gosto de falar que primeiro a gente tem que pesquisar as universidades, depois organizar a sua lista de faculdades, encontrar quais são suas prioridades, por que você vai escolher aquela faculdade, e depois você vai fazer o match do seu perfil com o perfil da faculdade para você saber se aquela faculdade é ideal para você. Tá bom? E por último, a gente tem a aplicação em si, que é você preencher o site do Common App e você preencher os formulários específicos de cada uma das faculdades para enviar o seu processo. Se você nunca tinha ouvido falar dos 10 pilares, você deve estar pensando, Lê, meu Deus, quanta coisa. E agora? O que é que eu vou fazer? É por isso que a gente cria um planejamento. Foi por isso que eu criei dentro da The Dream School, a Desafio das 6 Semanas, a Master Planilha da Aplicação e o Método de 90, para que cada um dos nossos alunos, em cada uma das realidades deles, pudessem ter um planejamento específico para que eles conseguissem aplicar no tempo que eles tinham. Então, assim, foi algo que levou muito tempo, e eu estou mostrando para vocês qual foi o meu pensamento por trás. Eu simplesmente classifiquei. Primeiro, capturei. Então, vamos relembrar aqui. Eu capturei exatamente o que tem que ser feito em cada uma das áreas da sua aplicação. Então, GPA, o que é que tem que fazer em GPA? Capturei tudo que tinha que ser feito. Depois, Enem americano, capturei tudo que tinha que ser feito. Teste de proficiência, capturei tudo que tinha que ser feito. Redações, capturei tudo que tinha que ser feito. Capturei e fiz uma lista de tudo que precisa ser feito em cada uma das áreas. Depois, eu venho para classificação. O que é uma tarefa e o que é um hábito. Nesse caso, como que eu fiz? Eu pintei. E é aqui que a gente entra na parte de escolher as cores. Então, tudo que está verde, como eu falei para vocês, é um hábito. É uma tarefa que vai se repetir toda semana. Consequentemente, uma tarefa que se repete toda semana vira um hábito. Então, é um hábito. Por quê? Porque toda semana você vai estar trabalhando naquilo para sua aplicação. Em compensação, tudo que está amarelo é o que eu classifiquei como tarefa. Você vai fazer uma vez e você vai dar o check. Então, por exemplo, preencher o CSS Profile e enviei para as faculdades. Check. Pronto. Deu check. É isso. Não precisa fazer mais nada em relação a isso. E por último, como vocês viram na carta de recomendação na parte de tradução, teve o marrom, que é algo que você depende de outra pessoa. Você precisa que um tradutor juramentado ou algum responsável da sua escola faça
essa tradução para você. Nesse caso, tá marrom, porque é uma tarefa que não depende de você, e sim depende de outra pessoa. Os hábitos são as coisas para você fazer todo dia ou toda semana. Quais são essas coisas? Teste de proficiência e teste de o SAT, que é o teste do Enem americano. O GPA, que são as suas notas, para você estar sempre tirando notas que você quer para você alcançar o seu objetivo. Então, tá sempre entre os melhores alunos da sala, é sempre isso que a gente recomenda. As atividades extracurriculares, você está participando em atividades extracurriculares. E a cola de lixo, que você fazer a sua lista de faculdades que você tem interesse em aplicar. E também tem a Common App Essay, que é a redação que você vai desenvolvendo toda semana, escrevendo um pouquinho a cada semana, para que lá no final da sua aplicação você tenha a melhor redação possível que te coloque dentro daquela faculdade. Fechado? Em compensação, a gente tem as tarefas, que é todo o resto. Então, as outras redações, montar o seu currículo, carta de recomendação, documentos, entrevista, todo o resto são as tarefas que você faz uma vez e done. E você deve estar se perguntando, Lê, ainda assim é muita coisa. E agora, o que eu faço? Você vai colocar esse seu planejamento na prática. Como que você faz para colocar esse seu planejamento na prática? Porque o que a gente fez aqui, gente? Recapitulando mais uma vez. A gente já capturou, ou seja, a gente separou cada um dos pilares e o que tem que fazer em cada um deles. Essa aqui é a minha lista de captura, tudo que eu fiz. A gente também dividiu em tarefas, ou seja, a gente classificou se ela é uma tarefa ou se é um hábito. A gente fez as cores. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar isso na prática, ou seja, colocar isso no calendário, tá bom? Como que a gente vai colocar isso aqui no calendário? A gente vai criar um plano de X semanas para a sua aplicação. Como que a gente vai fazer isso? Agora que vem o pulo do gato para vocês. Como que eu fiz dentro da TDS? Eu vou passar um pouquinho disso para vocês. Na TDS, eu montei o desafio de 16 semanas. Ou seja, eu criei uma planilha. Dividi essa planilha em várias semanas. Ó, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Eu dividi a planilha em várias semanas. E o que é que eu fiz? Eu coloquei cada uma dessas tarefas que eu já coloquei aqui do lado para facilitar a vida de vocês dentro de cada uma das semanas. Então, eu sei que escola eu tenho que estar sempre estudando bem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, jogar aqui. Ops. E eu vou repetir isso todas as semanas. Por quê? Porque eu sei que toda semana eu tenho que estar sempre estudando bem. Em compensação, você tem que se inscrever para o SAT. Qual semana que você vai se inscrever para o SAT? Semana 3. Venho aqui, jogo na semana 3, inscrever para o SAT. A partir do momento que você se inscreveu, você vai dar o check aqui, feito. Então, é assim que você cria um plano em semanas. Você vai separar tudo que você tem que fazer, capturar, que eu já fiz isso para vocês, classificar, então lá no Notion eu classifiquei por cores, e depois colocar cada uma dessas coisas dentro das semanas. Gente, é sério, ninguém nessa internet oferece um conteúdo tão profundo quanto o Lucas e quanto que eu tô oferecendo para vocês agora. Literalmente isso que eu tô dando para vocês aqui. Eu poderia estar cobrando, assim, muitos reais para dar para vocês. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar vocês a estudarem fora. E eu quero que essa aula vocês saiam daqui com um plano perfeito para vocês aplicarem. Eu prometi que eu ia mostrar como que vocês montam um cronograma de estudos. Então, literalmente, isso aqui é o ouro do ouro do ouro do ouro do ouro. Só não é mais ouro porque você não tem acesso à master planilha da aplicação dentro da Dreams. Então, assim, você vai pegar tudo que a gente separou. Se você quiser, você pode até pintar aqui na planilha o que é verde, o que é amarelo, tudo mais. E aí você vai colocar em cada uma das semanas, para você saber o que você precisa fazer exatamente em cada uma das semanas. Gente, preste atenção aqui. Eu não tenho como fazer um plano para você. Por quê? Eu não tenho como planejar qual semana você quer fazer o quê. Porque eu não sei quantas horas do seu dia você tem livre, eu não sei quanto que você está disposto a abdicar por esse sonho, eu não sei. Então eu preciso que você faça isso. E é por isso que eu não dou uma planilha 100% preenchida. Porque eu quero que você consiga colocar isso na sua realidade. Tem uma galera que tá me falando aqui no chat. Eu tô em gap year, eu tô no 9º ano, eu tô no 3º, no 4º, porque eu faço, enfim, IF, não sei. Cada uma das pessoas tem uma realidade diferente. Uma maneira de você classificar
tudo o que você faz na sua vida. Então, pensa comigo, galera. Meia-noite, o que você está fazendo? Você está dormindo. Você vai vir aqui nos 48 quadradinhos e colocar dormindo. 3 horas da manhã, você está dormindo. Você continua colocando dormindo. 7 horas da manhã, você já está acordado. Então, você coloca 7 horas da manhã na escola. Ou então, você acorda às 5. Você coloca acordar às 5. Você coloca 5h30, tomar café da manhã. 6 horas, sair de casa para ir para a escola. 7 horas, aula. Ou seja, você vai pegar a sua rotina, tudo o que você faz. Você vai pensar o que é que você faz em uma semana completa, em cada hora do seu dia. E você vai medir o seu progresso. E você vai colocar tudo aqui. Então, 7 horas da manhã, escola. 8 horas da manhã, escola. 9 horas da manhã, escola. 1 da tarde, almoço. 2 da tarde, estudo. Você vai colocar aqui tudo o que você faz. Por quê? Aqui você vai ter clareza o que é que você faz em cada hora do seu dia. Lê, mas se eu sei que 1 hora da tarde eu tô no TikTok, coloca que você tá no TikTok aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ser uma visão geral do que você faz na sua semana e do tempo que você tem livre. No final, galera, vai ficar assim: dormir, café da manhã, escola, locomoção, almoço. Esse espaço branco são espaços livres, que provavelmente você está no TikTok, você está procrastinando, você está fazendo outra coisa. Aí, seu horário de comer, porque todo mundo é ser humano, tem que comer, né? Importante. Seus horários livres. E aqui, esse aqui é um exemplo dos alunos da TDS, as aulas da TDS. As aulas que você participa. Então, você vai montar tudo isso aqui. E depois, você vai jogar aqui para sua rotina. Então, por exemplo, o que é que você faz a partir da hora que você acorda e o que é que você faz a cada um dos horários da sua vida. Para que serve isso? Para quando você tiver o seu planejamento, que é essa planilha aqui, e você tiver na semana 1, você tem que fazer estudar para CT, fazer a redação, montar college list, estudar inglês. Você vai pegar cada um disso que você tem que fazer cada uma das semanas e você vai colocar, por exemplo, aqui, 2 da tarde, todos os dias SAT. SAT. E aí você vem, coloca todos os dias SAT. E aí você sabe que 3 horas da tarde você vai fazer college list toda segunda-feira. Então você vai colocar aqui, college list. Só na segunda. E aí você vai colocar 7 horas da noite, aula da TDS. E assim você pega tudo que você tem que fazer na sua semana e você joga para sua rotina diária. Então é assim que você captura, classifica, coloca na agenda. É assim que você monta um cronograma de estudos para ajudar fora. Curtiu a aula, né? Então, só pra te lembrar que semana que vem tem mais uma aula dos sonhos dessa. Se você quiser se tornar meu aluno, minha aluna da The Dream School, eu vou deixar aqui um vídeo passando, explicando como é que funciona a TDS e como você pode se tornar meu aluno, tá certo? Só clicar no botão aqui embaixo e eu te vejo na próxima aula dos sonhos.